2022 finalmente está chegando ao fim, e com isso, como acontece em todo final de ano, as pessoas gostam de fazer listas retrospectivas de tudo que aconteceu nos 12 meses anteriores. É tradição nos canais de cinema no YouTube fazer listas de melhores e piores filmes lançados naquele ano, e eu costumava fazer isso sempre de maneira escrita, através de texto, lá no depoisdocinema.com.br. Desde 2016, se eu não me engano, eu sempre publico lá no site as minhas listas dos melhores e piores filmes que eu assisti naqueles respectivos anos, e esse ano não será diferente. O diferencial desse ano, porém, é que, como dessa vez eu resolvi investir um pouco mais, com um pouco mais de frequência, aqui no canal no YouTube, eu vou fazer essas listas em formato de vídeo. Eu vou trazer pra vocês aqui, colocando a minha carinha, a tapa em forma de vídeo aqui, as minhas listas pessoais dos melhores e piores filmes que eu vi em 2022, começando pelo lado ruim da coisa, pra gente sempre poder ter a oportunidade de terminar as coisas numa nota positiva, terminar em alto estilo, não em baixo estilo, como a gente vai começar aqui agora. Mas antes da gente entrar aqui na lista dos piores filmes lançados em 2022, eu acho importante lembrar duas coisas. Primeiro, a lista é 100% subjetiva, não tem nenhum critério objetivo pra determinar qual foi o pior filme de 2022, até porque pra isso eu teria que ter assistido a todos os filmes lançados em 2022, o que não foi o caso. E como eu falei, é uma lista totalmente pessoal, totalmente baseada na minha leitura particular e pessoal do que eu assisti esse ano. Então, se você discordar da lista, então sinta-se à vontade para dizer aqui nos comentários qual foi a sua lista dos piores filmes que você assistiu aqui em 2022. Em segundo lugar, eu acho que é importante deixar claro que o critério que eu usei ao montar essa lista aqui foi pautado em filmes que foram lançados comercialmente no Brasil em 2022. O que isso significa? Significa que ao longo dessa lista aqui, vocês provavelmente vão encontrar títulos que foram produzidos em 2021 ou até mesmo em 2020. Porém, como eles só chegaram ao Brasil em 2022, eles entraram aqui nessa lista. Então, feitas essas considerações, sem mais delongas, vamos para os piores filmes lançados no Brasil em 2022, de acordo com a opinião deste que vos fala. Em 10º lugar, Bardo, Falsa Crônica de Algumas Verdades, dirigido pelo Alejandro González Iñárritu. Todas as coisas que já vinham me incomodando nos últimos filmes do Iñárritu, como Birdman e O Regresso, retornam aqui nesse Bardo. Toda aquela mentalidade soberba e ultrapassada e superficial que eu já vinha notando nos discursos dos últimos filmes dele, retornam no discurso aqui de Bardo. E mais uma vez toda envolta em uma abordagem visual e sonora e de linguagem de um modo geral, que a meu ver se resume toda a um puro fetiche, a um puro exibicionismo que não encontra nenhum tipo de ligação ou de unidade com qualquer coisa que o Iñárritu esteja propondo no filme de um modo geral em termos de discurso, de narrativa ou de drama. Porém, ainda assim, o filme demonstra uma certa vulnerabilidade por parte do Iñárritu, e até mesmo uma certa meia-culpa, vamos dizer assim. Ele reconhece grande parte das fragilidades dele, e eu admito que isso me surpreendeu, e como eu até falei no vídeo que eu gravei sobre esse filme, isso me impede de odiar completamente o Bardo. Porém, ainda assim, mesmo ainda reconhecendo essas fragilidades, a maneira como ele comunica essa autoconsciência pro espectador é muito soberba, e, enfim, Bardo não funcionou muito comigo não. Em 9º lugar, Belfast, do Kenneth Branagh. Esse filme foi indicado ao Oscar de melhor filme, ganhou o Oscar de roteiro original, e sinceramente, eu achei esse filme medíocre. É um filme que se apresenta pro espectador como se fosse um relato íntimo, baseado nas memórias pessoais, particulares, sentimentais do seu cineasta. Porém, na prática, ele é o filme mais impessoal e sem vida possível. Em outras palavras, como eu até descrevi no texto que eu escrevi sobre esse filme lá no início do ano, Belfast é um filme menos interessado em ser íntimo e sensível e particular, e mais interessado em parecer íntimo e sensível e particular. Cada mínima decisão estética ou narrativa ou dramática tomada pelo Kenneth Branagh nesse filme aqui, ela parece presa a uma fórmula pré-determinada de filmes sensíveis do Oscar. E a sensibilidade, de fato, que talvez justifique um prêmio, eu não vejo em Belfast, sinceramente. Em 8º lugar, Thor, Amor e Trovão, dirigido pelo Taika Waititi. Eu já adianto aqui pra vocês que 2022 foi um ano complicado pra filme de super-herói, e esse aqui é só o primeiro dos filmes que vai aparecer aqui nessa lista. Thor, Amor e Trovão é um filme que tem vergonha de ser o que é. É um filme que se propõe, pelo menos à primeira vista, a ser uma comédia boboca e despretensiosa, mas na prática, o Taika Waititi parece sentir que
que isso por si só não é o suficiente para o filme dele ser considerado arte de verdade ou cinema de verdade. Parece que o fato dele ser um filme despretensioso e boboca automaticamente classificaria ele como um cinema menor na cabeça do Taika Waititi, e isso meio que faz o Taika Waititi se sentir obrigado a incluir à força no filme uma série de pequenos draminhas enfiados à força só para o filme poder aspirar a uma austeridade e uma solenidade que ele não precisava ter. E ao mesmo tempo que ele insere no filme vários draminhas protocolares só para justificar ao filme um status mais elevado, ainda assim o Taika Waititi parece não sentir o mínimo interesse em lidar com esses draminhas que ele mesmo cria. Então quer dizer, o filme é uma zona completa, sinceramente. Além de ser um filme profundamente sem graça e irritante, ele também é um filme que sente vergonha de ser o que é. Então eu acho que ele faz por merecer esse 8º lugar aqui na lista. Em 7º lugar, Halloween Ends, dirigido pelo David Gordon Green. Assim como Thor é um filme que sente vergonha de ser o que é dentro do seu respectivo meio, Halloween Ends é um filme que sente vergonha, quer dizer, talvez não vergonha, mas desinteresse em ser o que ele é. Ao mesmo tempo que ele se sente engessado e paralisado nas mesmas convenções estilísticas da série desde sempre, sem jamais tentar avançar a série minimamente em termos de estilo ou de narrativa, além disso, é impressionante a falta de planejamento do David Gordon Green ao longo de toda essa trilogia. É impressionante chegar a esse capítulo, que é o derradeiro capítulo, o último capítulo, final capítulo de uma série, e deixar claro de maneira tão incontestável que o David Gordon Green, desde o início, ele nunca tinha qualquer tipo de plano traçado na sua cabeça ao planejar esses 3 filmes. Então chega aqui nesse 3º filme e o Michael Myers e a Laura Strode, interpretada pela Jamie Lee Curtis, se tornam praticamente irrelevantes. E depois de 2 capítulos anteriores, do nada, o David Gordon Green resolve acompanhar novos personagens. Novos personagens que são tão irrelevantes e tão insuportáveis que jamais fariam por merecer essa interrupção na franquia pra gente poder acompanhar eles de última hora. Sem contar que, como eu falei, como filme de terror, como slasher movie, esse novo Halloween é um filme completamente desprovido de qualquer imaginação. Então eu acho que ele faz por merecer aqui esse 7º lugar na lista dos piores filmes de 2022. Em 6º lugar, Adão Negro, dirigido pelo Jaume Collet Serra. Como eu falei, 2022 foi um péssimo ano pra filme de super-herói mesmo. Esse é um daqueles filmes que sempre que eu me lembro que eu acordei e levantei da cama, escovei os dentes e tomei banho e me vesti, me aprontei e fui até o cinema e paguei o ingresso pra assistir esse filme, eu me sinto um tremendo de um otário, sinceramente. Eu já gravei vídeo sobre esse filme, eu já falei tudo que eu tinha pra falar sobre esse filme e mais um pouco até, se bobear. Ele sabe que ele não tem absolutamente nenhuma criatividade e nenhuma imaginação e nem nada de especial a extrair daqueles personagens. Cada decisão, por mais mínima que ela pareça, seja estilística, seja narrativa, seja dramática, toda decisão tomada pelo Jaume Collet Serra aqui parece presa a uma cadeia pré-determinada de eventos e de fórmulas burocráticas do que é preciso ter ou não ter num filme de super-herói contemporâneo. Não existe nenhum resquício de autoralidade por parte do Jaume Collet Serra aqui. O que eu acho muito triste, porque o Jaume Collet Serra, ele tem uma carreira pregressa interessante, com títulos que contam com uma personalidade própria, particular sua. Aqui no Adão Negro, porém, ele foi completamente sugado pelo sistema de Hollywood e pela imposição da imagem do The Rock. Então realmente não sobra nenhum resquício do Jaume Collet Serra aqui. Em 5º lugar, Jurassic World Domínio, dirigido pelo... Como é que é o nome do cara? Caraca... Colin Trevorrow, pra vocês verem como esse cara é completamente sem personalidade. Eu esqueci o nome dele depois de sei lá quantos filmes e sei lá quantos anos. Eu acho que isso daí é o resumo perfeito do que é Jurassic World Domínio. Sinceramente, em toda a minha vida, eu acho que eu nunca vi um cineasta odiar tanto dinossauro quanto o Colin Trevorrow. Quando a gente retorna ao Jurassic Park lá de 1993, a gente vê, por parte do Spielberg, todo um encantamento, todo um deslumbramento dos personagens e do próprio Spielberg e do próprio filme diante daquelas criaturas fantásticas que ele tá introduzindo ali. Pois aqui no novo Jurassic World não existe absolutamente nada, não existe nenhum fascínio por aquelas criaturas maravilhosas que o Colin Trevorrow ganha a oportunidade de filmar aqui nesse filme. Pro Colin Trevorrow, os dinossauros nada mais são do que figurantes prosaicos, do que figuras genéricas que não merecem qualquer tipo de cordialidade ao serem mostradas em cena. Ele sofre do mesmo egocentrismo que o próprio personagem do Jeff Goldblum já acusava lá no filme de 93, dos seres humanos se acharem tão superiores assim às outras criaturas da natureza e aos dinossauros, a ponto de brincar de Deus e se colocar acima de todas elas. Pois o Colin Trevorrow faz exatamente isso aqui nesse filme. Ele tá pouco se lixando para as outras criaturas que
não sejam seres humanos, que não sejam da espécie dele. E eu acho que não existe forma pior de maltratar os dinossauros, quer dizer, depois de extinguir eles com um meteoro, do que filmar eles de maneira tão aborrecida e tão sem graça e tão sem encantamento. Em quarto lugar, Animais Fantásticos, Os Segredos de Dumbledore, dirigido pelo David Yates. Sinceramente, a essa altura do campeonato, ainda tem alguma coisa a se acrescentar, a se ponderar sobre esse projeto de desdobramento do Harry Potter sem Harry Potter? Eu acho que não. Eu acho difícil de encontrar alguma palavra nova a se dizer aqui. Eu já escrevi um longo texto sobre esse filme, vai estar linkado aqui na descrição desse vídeo, onde eu falo tudo que me incomoda nesse filme, na maneira como a franquia tem sido conduzida pela J.K. Rowling e pelo David Yates. De novo, eu acho impressionante a falta de planejamento criativo do arco da história, de um modo geral, que está sendo traçado pela J.K. Rowling e pelo David Yates de maneira completamente arbitrária e aleatória. Existia um planejamento de 5 filmes, e é impressionante, a gente chegou até esse terceiro filme sem que praticamente nada tenha acontecido de fato. A gente termina esse terceiro filme no mesmo ponto em que a gente terminou o segundo, praticamente. Ao mesmo tempo que é difícil de acreditar que ainda tem mais 2 filmes vindo pela frente, também é difícil pro espectador criar qualquer tipo de interesse em continuar acompanhando essa história que tá se preparando pra começar a ser contada. Pois a grande ironia do destino é que, devido ao fracasso desse filme de um modo geral, seja em termos comerciais ou de crítica, agora o futuro dessa nova saga tá completamente incerto. Sabe aqueles 2 filmes que eu falei que talvez fossem acontecer? Agora a gente não sabe nem se vai acontecer o 4º filme. Se tiver mais um filme, já vai ser muito mais do que a gente poderia pressupor, dado o resultado desses últimos filmes. Em terceiro lugar, Medida Provisória, dirigido pelo Lázaro Ramos. É com muita dor no coração que eu coloco um filme brasileiro numa posição tão alta na lista de piores do ano. Mas, infelizmente, Medida Provisória é muito complicado. É um filme que comete o erro básico e crucial numa obra cinematográfica, que é o de achar que as intenções são o que bastam, que as intenções são tudo, e não as execuções dessas intenções e dessas premissas. Medida Provisória é um filme que certamente tem todas as melhores intenções do mundo, só que o problema é que na hora de decupar e filmar e montar essas boas intenções na prática, o filme parece não se importar minimamente com esses aspectos de fato cinematográficos que compõem uma obra audiovisual, imagens em movimento. O que nós temos aqui, da abordagem visual, a própria maneira como os atores se portam em cena, até os próprios diálogos que eles recitam, nada mais é do que uma exposição muito básica das ideias preliminares do Lázaro Ramos. É um filme que parece não acreditar em absolutamente nenhum drama que ele tenta articular em cena. A maneira como o Lázaro Ramos filma e coloca os atores pra se portarem em cena e monta essas cenas depois, suprime qualquer tipo de verdade que a gente poderia encontrar naquelas emoções ali. E a montagem desse filme é uma coisa que me incomoda terrivelmente, porque, como eu falei, ela ajuda a suprimir qualquer vestígio de verdade nos dramas que existem naquelas relações. O desespero em manter o filme sempre ágil e dinâmico e acelerado para o espectador é tão grande que a montagem do filme, ela corta praticamente todas as pausas dramáticas e reflexões e inspirações e absorções de impacto. Isso ajuda a tornar as emoções demonstradas pelos personagens ainda mais artificiais e falsas do que elas já eram. E pra coroar, no fim das contas, Medida Provisória tem um dos momentos mais insalubres que eu vi no cinema esse ano, que é uma montagem paralela, associando, né, 2 ações simultâneas, em que uma é um negro apanhando de policiais brancos e a outra é um personagem branco sendo ameaçado por personagens negros. Num país absurdamente racista como o Brasil, você tá tentando me sugerir que essas 2 agressões são de alguma forma análogas, de alguma forma, e isso pra mim cimentou a percepção que eu já vinha tendo do filme desde o início da projeção, que é, ele nada mais é do que uma tentativa de conciliaçãozinha marota, do tipinho que a elite branca que acha que não é racista adora. Em segundo lugar, Morbius, dirigido pelo Daniel Espinosa. Eu vou repetir pela terceira vez. Que ano bosta pra filme de super-herói. Muito já foi dito sobre Morbius aí pela internet, eu mesmo já escrevi um textão enorme sobre esse filme, virou meme, né, o It's Morbin Time, e a dancinha
criancinha lá do vilão e tal. E eu acho isso até meio perigoso, porque eu acho que isso criou para as pessoas que não assistiram a esse filme uma percepção de que Morbius talvez seja o tipo de obra cuja ruindade é intrigante de certa maneira, e aí as pessoas vão assistir a esse filme na expectativa de rir do filme. E eu fico até com pena dessas pessoas porque elas estão sendo ludibriadas, porque Morbius não é esse tipo de filme. Morbius é apenas um filme genérico, um filme chato, um filme sem vida, um filme sem nada de atraente, um filme que não tem vontade de existir. Tem um momento nesse filme que pra mim resume tudo que é preciso se saber sobre Morbius, que é uma cena em que os personagens estão no navio, né? E o nome do navio, aparece ali escrito no casco do navio, é F.W. Murnau, que pra quem não sabe, é o nome de um baita cineasta do expressionismo alemão e da Kammerspiel, e ele dirigiu Nosferatu, um dos grandes filmes de vampiro da história do cinema. Só que quando eu vi o nome do Murnau repetido aqui no Morbius, referenciado aqui no Morbius, a sensação que eu tive não foi a de contemplação por ver um grande cineasta refletido aqui nesse filme, mas sim de vergonha. Eu senti vergonha alheia de ter visto uma referência ao Murnau nesse filme, porque é uma referência que é tão jogada que pra mim ela só deixa claro que o Daniel Spinoza provavelmente nunca nem viu Nosferatu. E Morbius é isso, ele nada mais é do que uma grande coleção de referências atrás de referências, porque sabe que ele não tem nada próprio da parte dele pra poder articular ou dissertar sobre o que quer que seja. Em primeiro lugar, Blonde, dirigido pelo Andrew Dominik. Esse filme é inacreditável. Inacreditável. Eu vi muitas pessoas na internet fazendo questão de relembrar, com razão, tem que lembrar esse detalhe mesmo, que o Blonde, ele não é uma cinebiografia da Marilyn Monroe. Ele é uma adaptação de um livro que conta um recorte específico da vida da Marilyn Monroe, se dando o direito, inclusive, de elocubrar certas coisas a mais. Ok, beleza. É bom a gente lembrar isso porque a gente tem sempre que julgar os filmes pelo que eles são. Mas, ainda assim, eu retribuo essa anedota de que Blonde não é uma cinebiografia da Marilyn Monroe com uma outra pergunta. Afinal, o que é Blonde? Qual é o propósito desse filme? Ele é pra ser uma denúncia sobre os maus tratos e sobre a exploração da indústria sobre os corpos femininos? O filme é exatamente isso também. É pra ser um recorte sobre como a ausência de uma figura paterna acabou com toda a vida da Marilyn Monroe, questionável de um ponto de vista moral, mas vamos lá. Pois afinal de contas, o que é Blonde? Eu, na minha leitura particular, enxerguei em Blonde nada mais, nada menos do que uma grande exploração do corpo da Ana de Armas, o que por si só já é uma escolha moralmente muito duvidosa, do ponto de vista de exploração dos corpos femininos e tratar como pedaços de carne e tal, mas ainda por cima, usando como fonte dessa exploração a memória e as cenas de uma mulher que foi violentada continuamente na sua vida. Em outras palavras, a base conteudística e factual que o Andrew Dominik usa para compor várias cenas em que ele só vai explorar o corpo nu da Ana de Armas em cena, de uma maneira bem sensacionalista mesmo, são cenas da Marilyn Monroe apanhando, sendo estuprada, sendo humilhada, sofrendo crises, tendo que se drogar para poder dopar essas crises. Então, quer dizer, é um negócio realmente repugnante mesmo, pra usar as palavras certas. E do ponto de vista de estilo, é impressionante o desespero que o Andrew Dominik demonstra ao longo das quase 3 horas de projeção em estabelecer o filme como um filme de prestígio. Então ele dispara, como numa metralhadora rotatória, ao longo de todo o filme, uma série de maneirismos que não se interligam, não se conectam de maneira alguma, soam como truques estéticos jogados de maneira completamente arbitrária, só pra poder imprimir ao filme uma perfumaria que faça ele parecer algo mais elevado, ou solene, ou profundo do que ele realmente é. Então Blonde é um filme esteticamente irritante, moralmente hediondo e factualmente cínico na execução das suas intenções misóginas. É isso. Agora eu quero saber de você, o que você achou desse top 10 de piores filmes de 2022. Diz aqui nos comentários o que você achou desse vídeo. Comenta aqui quais são os piores filmes do ano pra você, ou se você concorda com a minha lista, o que você achou dela. Curte o vídeo se você gostou, compartilha pros seus amigos, se inscreve no canal, assina, liga o sininho, né, pra receber a notificação sempre que tiver vídeo novo. E é isso. Um grande abraço, feliz 2023 e até a próxima.